A paz do Senhor a todos. Estou aqui com o tema sobre a história de Mardoqueu. Estarei no livro de Esther, capítulo 6, do versículo 6 em diante, que se diz assim: E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem que cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real de que o rei costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada, e leve no cavalo pelas ruas da cidade e apregoe diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. E Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Quando Amã recebe essa ordem do rei Assuero para poder honrar a Mardoqueu, ali quer dizer o rei, Deus na nossa vida. Amã são aqueles que às vezes lutam para que a gente não consiga conquistar a nossa vitória em Cristo Jesus. Então, quando o rei Assuero pede para que Amã saia com Mardoqueu com todas essas honrarias e ainda dizendo pela cidade em voz alta: Assim faz o rei, cuja honra ao homem ao rei se agrada. Então, quando Amã recebe essa ordem, eu confesso que ele deve ter se angustiado muito com isso, porque em seu coração aquilo ali seria tudo para ele. Mas não sabia ele que Deus já estava ali preparando um momento, uma ocasião para exaltar a Mardoqueu pela tua fidelidade para com Deus. Foi um homem sincero, um homem que não se dobrou diante de outros deuses, a não ser do nosso Deus, o qual é digno de ser adorado. Somente a Ele serviremos e o adoraremos. Então ali o Senhor escolhe aquele dia, faz com até que o rei Assuero perca o sono, e ali lendo aquelas crônicas ele começa a lembrar daquele favor que ali Mardoqueu fez para com ele, livrando a tua vida. Ali o Senhor permite aquele acontecimento, ali tinha uma hora, tinha data marcada para aquele acontecimento na agenda do Senhor. Então eu penso que Mardoqueu não estava esperando aquele momento, naquele exato momento, mas Deus já tinha decretado que aquele dia seria o dia de Mardoqueu. Então ali Amã faz tudo quanto lhe o rei pede, e ali ele sai com Mardoqueu em cima do cavalo, com todas as honrarias, dizendo em alta voz. E alguns até diziam: mas não era esse aí que tinha tanta raiva de Mardoqueu, agora está aí falando alto, está ali elogiando, fazendo algo que poderia ser ao contrário, mas está fazendo o Amã com Mardoqueu. Eu penso que na hora muitos nem entenderam esse mistério, mas o Senhor fez isso para que o nome dele fosse glorificado na vida de Mardoqueu. Então trago para você hoje essa história. Às vezes você está aí na porta do palácio como Mardoqueu, servindo ao Senhor, fazendo a vontade dele, e acima de todas as coisas você está agradando ao rei. Então ali o rei Assuero só tomou aquela decisão porque Mardoqueu tinha feito algo que agradou muito o coração do rei. Então tudo aquilo que nós fazemos para agradar ao Senhor, o Senhor ele nos recompensa e nos exalta. Às vezes, no momento que a gente menos espera, ali o Senhor ele decreta a nossa vitória e o nome dele é exaltado na nossa vida. Se Deus fez uma promessa na tua vida, às vezes já passou muito tempo, aí você diz: Deus esqueceu de mim, estou aqui na porta desse palácio, onde vejo tanta gente entrar e sair, gente com honra, até mesmo gente sem honra, mas eu me sinto um invisível aqui no meio desta multidão. Parece que ninguém me vê, parece que estou só no meio dessa multidão. Está se sentindo como se tivesse somente você na porta do palácio.
Então, não pense que você está sozinho. Assim como Deus usou alguém, despertou o sono de um rei para honrar a Mardoqueu. Poderia vir de qualquer outra parte, mas veio do rei, que não teria honra maior do que essa, em ser honrado por um rei naquele tempo, caso que às vezes nem muito alguém que estava muito próximo do rei, às vezes não receberia uma honra tão tremenda como aquela como Mardoqueu recebeu naquele dia, e ali o nome do Senhor foi totalmente engrandecido na vida de Mardoqueu, e eu creio que isso animou muitos corações dos judeus que conheciam a história de Mardoqueu e deve ter visto e falado assim, como vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Mardoqueu foi muito humilhado por Amã, mas o Senhor o exaltou de uma forma tremenda, que através daquela exaltação, muitos creram mais no Senhor e confiaram e disseram consigo mesmo, vale a pena ser fiel ao Senhor, porque às vezes parece que está sendo humilhado e que a gente vai ficar só nisso. Mas a palavra do Senhor diz, aquele que se humilha perante Deus, o Senhor o exalta para a glória do nome dele. Então, não se sinta perdido na multidão, sozinho na multidão, achando que ninguém está te vendo, querido. Teu Deus está te vendo sim, mas vai chegar a hora dele, alguém vai perder o sono e ali ele vai usar alguém para te convidar a você fazer algo para ele e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e você vai dizer, vale a pena sofrer por amor de Cristo, porque vale a pena ser fiel ao Senhor e agradar a Ele de todo o meu coração. Então, assim, se você está à porta de um palácio, permaneça fiel ao Senhor, continue buscando ao Senhor, mesmo que às vezes alguém está tentando, às vezes, fazer com que você siga em frente com os seus sonhos ou esperar a promessa do Senhor na tua vida. Se o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele não precisa de argumento de ninguém para fazer ou para cumprir o que Ele tem nas nossas vidas. Se Ele falou, está falado, está assinado, está decretado e não tem inimigo nenhum para poder revogar isso. Porque quando Deus fala, algo acontece. Mas eu preciso permanecer e continuar crendo que o meu dia vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas, porque o Senhor está te vendo sim, está te contemplando e Ele vai te abençoar de uma forma tremenda e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Estarei falando também sobre a cura de um paralítico. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 19 em diante, que se diz assim: E não achando por onde o pusesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoai-vos em vossos coração? Qual é mais fácil dizer os teus pecados se estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Quando os escribas, os fariseus, questionam a Jesus sobre acerca de perdoar pecado, Jesus conhece todo aquele que se aproxima dele, quem são salvos e quem não é. Então Jesus quis dizer, com muitas palavras, saiba dizendo que o Filho do Homem também perdoa pecado. E alguns até dizem, mas pecado não existe. Existe sim. E a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, porque Deus, Ele é santo. Aí você fala, temos que ser então 100% santo. Se puder, amém. Mas se você não conseguir, porque nós somos falhos, o importante é a gente pedir perdão e reconhecer que nós precisamos melhorar a cada dia mais, e aquilo que eu fiz ontem não faz futuramente, dizendo:
que eu possa ser melhor do que eu fui ontem. Então, quando aquele paralítico se aproximou de Jesus, Jesus não estava preocupado só em curar aquele paralítico. Jesus sabia que ali tinha uma alma que precisava ser salva. E diante daquela multidão, Jesus disse que ele tinha o poder de perdoar pecado. E isso, queridos, hoje, no tempo de hoje, não é diferente. Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e para curar. Jesus, ele é um ser completo. O que nós precisamos nele, ali você encontra tudo. Seja solução para o teu problema, se está angustiado, ele te enche. Se está triste, ele te alegra. Se está chorando, ele se enxuga as tuas lágrimas. Tudo Jesus faz porque ele é completo, ele é maravilhoso. Então, quando aquele paralítico se aproxima ali, a primeira coisa que Jesus diz para ele, que estão perdoados os teus pecados. E ali, os escribas acharam um absurdo Jesus dizer aquilo, porque pensou que Jesus só tinha vindo para fazer milagre. Não, Jesus, ele veio como nosso Salvador, para nos libertar desse mundo perdido. Então, toda alma que aceita Jesus, ali ela está salva do castigo eterno, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, Jesus deixou bem claro com as palavras: eu tenho poder para salvar, porque foi-me dado poder sobre a face da terra. Não existe outro Salvador, não existe outra pessoa que possa salvar, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Se às vezes você está ouvindo alguém dizendo que existe outro, querido, eu quero te dizer com toda a convicção que não existe, a não ser o Senhor Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ali ele tomou a chave das mãos do diabo, e ali foi, o tempo do véu se rasgou, ali rompeu tudo aquilo que nos impedia de ter contato com o Senhor Deus. Aquela ligação foi feita novamente, para a glória do nome do Senhor. Que você não perca esse contato enquanto você estiver aqui na terra. E a outra parte que eu achei interessante também, que Jesus disse para aquele homem: levanta-te e leve a tua cama. Ele quis dizer: não esqueça do que você era antes. Não esqueça do que eu fiz hoje. Não esqueça do que você será amanhã. Você será lembrado que você era um ex-paralítico. Hoje você anda, mas no teu decorrer do seu dia a dia, você não pode esquecer daquilo que o Senhor fez na tua vida, aquilo que você era antes. Não é que você vai ficar lembrando, que você não possa esquecer o que Jesus fez na tua vida, que antes você não era nada, que se você hoje está no lugar que está, é a pessoa que é porque Jesus entrou na tua vida. É Ele que merece ser glorificado, é Ele que merece ser exaltado e engrandecido na nossa vida, que sejamos agradecidos ao Senhor todos os dias pelas maravilhas que Ele fez na nossa vida, para que hoje a gente possa dizer: hoje estou curado, hoje estou liberto e hoje eu estou salvo, porque Jesus me salvou, me curou, me libertou e me abençoou. Estou onde estou, porque foi Cristo Jesus que me colocou aqui. E o que eu era antes, não posso esquecer, porque a gente tem que estar sempre lembrando de onde que Deus nos tirou. Tem que haver a humildade de reconhecer que a gente não é nada se Deus não for na nossa vida. Que se nós somos algo hoje, que possamos levantar as nossas mãos aos céus todos os dias e ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, querido, não se esqueça que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Ele não está só interessado às vezes em te curar, em te libertar. Ele está preocupado com a tua alma, porque a tua alma custou o sangue dele. Então, tudo aquele que custado caro, a gente dá o maior valor. Então, com Jesus não é diferente. Você imagina, doou o próprio sangue. Então, nós devemos ser gratos ao Senhor, porque você ainda não é evangélico, não aceitou a Jesus, já recebeu bênçãos do Senhor, mas ainda não tomou o primeiro passo em aceitar a Jesus como teu Salvador. Quero te dizer, Jesus é o mais interessado na tua alma do que qualquer pessoa que possa existir na terra. Porque o diabo está interessado para nos levar ao inferno, ao mundo de engano e ao mundo de perdição. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. E que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.